Todos nós temos que saber o nosso limite e tem que saber quando o nosso copo de saúde mental está cheio a ponto de transbordar. Porque muitas vezes a gente vai relevando coisas e vai falando para os outros, não, pode fazer isso, não tem problema, eu sou uma pessoa tranquila em relação a isso. Só que aí chega um momento que vai pegar você num dia que já está sendo um dia desafiador, você já vai estar ali com o estresse cheio, e numa atitude simples, corriqueira, que você se permitiu com muita frequência e que você falou para os seus colegas de trabalho que não tinha problema, você vai e estoura. E aí você sai como errada porque você não teve coerência. Então eu sempre falo para as pessoas, saibam estabelecer limite com educação e nunca atacando o caráter de outras pessoas, principalmente quando a gente está num ambiente de trabalho, que são pessoas que vão se ver no dia a dia, porque em muitas situações na nossa vida a gente não tem a obrigação de estar no dia a dia das pessoas, ou a gente pode evitar estar no dia a dia das pessoas. Agora, no trabalho, isso é improvável, isso é muito difícil de acontecer. Então, a gente tem que evitar esses conflitos. E a melhor maneira de a gente evitar esses conflitos, principalmente quando ele vem para uma sequência de várias coisas pequenas, mas que vão incomodando, é igual a história da caneca que está pesada, né? Quanto tempo você consegue segurar uma caneca com o braço esticado assim? Pô, se você segurar 1 minuto, ela vai estar leve. Se você segurar 2 minutos, ela vai estar leve. Mas se você segurar 15 minutos... seu braço vai começar a doer e você não vai suportar. Então tem pessoas e situações que a gente tem que saber, olha, aqui eu consigo suportar 5 minutos, eu consigo suportar tal fato de tamanha intensidade. Quando você tem clareza, você não depende de exceções na sua vida, porque às vezes tem dias que, até com nossos filhos, tem dias que a gente tem mais paciência, mas tem dias que a gente já tem um estresse ali, muitas vezes gerado no trabalho, gerado por uma situação desafiadora no nosso dia a dia, e a gente já traz isso para dentro de casa. A mesma coisa funciona ao contrário. Se você tem um dia difícil em casa, seja com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua mãe, a gente vai trazer. Eu não costumo separar a vida pessoal de profissional justamente por isso, porque é uma coisa só. Só que no trabalho, principalmente no trabalho, a gente tem que ter condutas e padrões, porque o que quebra a expectativa das pessoas não é a gente surtar do nada, porque isso não existe. É a gente ter um padrão de ação que a gente nunca teve por uma ação que a gente permitiu muitas vezes. Então, quando a gente vai estabelecendo limites com respeito e nunca atacando o fato, sempre a situação, a gente vai gerando um padrão de expectativa. O que as pessoas esperam que eu entregue aqui? E eu faço isso muito nos briefings de palestra. Eu alinho expectativa. Olha, dentro da sua expectativa, é isso, isso, isso. A expectativa ela tem que estar bem alinhada na minha situação desde a hora da venda, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que atingir a expectativa das pessoas. E essa pressão, quando a gente sabe usar ela, ela é maravilhosa. A pressão muitas vezes é uma bênção. Ela só não é uma bênção quando a gente assume coisas que a gente ou não tem capacidade ou não tem saúde mental para executar aquilo naquele momento. Mas quando a gente tem esses dois fatores, a gente consegue, alinhando bem expectativas, criando padrões e estabelecendo limites. É muito simples. E quando a gente tem a maturidade, e a maturidade não tem a ver só com a idade, tem a ver com a experiência de vida que a gente vai adquirindo, acertando e errando, e utilizando o erro com um caráter pedagógico, utilizando o erro para aprender e não errar mais daquilo de novo. Eu já dizia aquele ditado, errar uma vez é humano, e repetir o erro, todo mundo sabe o que é, mas é muito nesse sentido. Quando a gente age dentro de um padrão, até no nosso casamento, isso não surpreende. Está dentro da expectativa e isso não gera conflitos. O que gera conflitos são ações fora da expectativa, ou ações fora do nosso padrão que a gente mesmo estabeleceu diante a um lastro que a gente tem, ou dentro do trabalho, ou dentro do relacionamento, ou dentro de uma amizade. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, comente aqui embaixo para mais conteúdos como esse. Valeu!